que há muito tempo atrás, logo quando começamos a trabalhar com negócios, eu e minha esposa procuramos por várias opções e não descobrimos o que devíamos fazer. Eu tinha terminado meu curso de engenharia civil e a minha área era especificamente de hidrelétricas. E o meu projeto de conclusão de curso era um projeto muito complicado. E eu trabalhei nele por 6 meses com oração. E pela graça de Deus foi um projeto maravilhoso. E por esse motivo eu recebi boas recomendações. Mais que isso, eu fiquei entre os 2 melhores de toda a sala. Então era natural que eu tivesse um ótimo emprego. Mas eles não me deixavam ter um emprego por causa do sábado. Então, eu encontrei um emprego no Rio Danúbio. Mas isso era perigoso para o governo, para o Partido Comunista, porque as pessoas que tentavam fugir do país corriam e passavam a fronteira do Rio Danúbio e entravam na antiga Iugoslávia, e de lá iam para a Áustria. E basicamente eles disseram, você é um adventista. E como saberemos, já que você trabalha na fronteira, que você não vai tentar fugir? Então, eles não me deixavam ter um trabalho por causa do sábado, porque eu trabalhava na fronteira. E eu e minha esposa tentamos e pensamos, talvez Deus tenha um plano diferente. Então, nós oramos. E conforme nós orávamos, uma pessoa veio depois de uma semana de oração e falou conosco. E disse, sabe, quando as pessoas lutam contra você, você não precisa revidar. Você precisa apenas orar. Pois quando você segue o plano de Deus, Deus luta por você. Você não precisa lutar contra seus inimigos. Você precisa ter certeza que está conectado com Deus e segue os seus planos. Se você está fora de seus planos, você precisa se preocupar. Mas se você segue os seus planos, mesmo que você esteja em lugares difíceis, Deus abrirá um caminho para você. Se você seguir os planos de Deus, mesmo que você esteja em lugares estreitos, Deus vai abrir um caminho para você. E essa mensagem é muito poderosa. Aliás, eles me disseram, se você seguir os planos de Deus, até mesmo o maior dos seus inimigos será derrotado, sem você lutar contra ele, sem você se preocupar. Deus irá à tua frente para lutar. Você nem mesmo precisa se preocupar, Deus irá lutar por você. E então, eu e minha esposa oramos. E nós dissemos, nada acontece por acidente. Se Deus quisesse que tivéssemos esse problema, Deus não iria permitir. Ele iria dizer, basta, e Satanás não teria nenhum poder. Mas se Deus permitiu, talvez Deus tenha um plano diferente. Ele vai fechar essa porta, mas quando ele fecha uma porta, ele abre outra. Pessoas passam por desafios, e elas ficam estressadas, e pessoas tentam resolvê-los. Em vez de parar um pouco e dizer, e se Deus permitiu isso? Como o Jacó. Ele estava em uma luta contra o seu sogro, e ele tinha os seus métodos, como colocar isso e aquilo na água para que a ovelha venha dessa ou daquela cor, e ele buscava maneiras para lidar com diferentes situações, como seu irmão vindo com um exército. Mas, se Deus permitiu isso, e se Deus quer que você aprenda uma lição, algo que você tem que aprender, e quanto mais você luta, mais você atrasa, e você demora mais para aprender a lição. E nós procuramos maneiras para resolver os problemas, em vez de encontrar maneiras de aprender as lições. Então, eu e minha esposa conversamos sobre isso. E nós decidimos, ao invés de ficar lutando e encontrar um trabalho naquela área, e se esse estresse, esse desafio que passamos, e se esse problema que você está passando, que você ora, que você tenta resolver, e se Deus permitiu isso, porque Ele tem um plano diferente. E nós dissemos, sabe de uma coisa? Vamos buscar o plano de Deus. E oramos por uma semana. Todas aquelas pessoas que estavam contra nós. Não temos mais nada com eles. Em vez de bater em suas portas e implorar, oramos por uma semana. No final dessa semana, uma pessoa bateu em nossa porta. Era um dos membros da igreja. Eu ainda não era um pastor. Mas eu era muito envolvido na igreja. Com jovens, era ancião, com um coral.
fazendo viagens missionárias, organizando acampamentos, estudos bíblicos e outras coisas. Então, uma pessoa bateu em nossa porta, uma amiga nossa da igreja. E toda vez que o meu carro quebrava, o marido dela consertava o meu carro. E ela tinha um pequeno negócio de costura em casa. Ela era uma costureira. E quando ela bateu na porta, ela disse: Pavel, eu estava pensando, você está buscando um trabalho, mas sabe de uma coisa? Há uma escassez de roupa na Romênia no momento. Por que não trabalha com isso? Eu disse: eu não sei nada sobre costura. Se você me perguntar sobre costura, eu iria preferir construir uma casa que costurar uma roupa ou qualquer outra coisa. É como se você tentasse ensinar um cavalo a voar ao invés de correr. Eu não sou um alfaiate. E ela riu e ela disse: você não precisa, Deus nos deu diferentes dons. Você sabe como fornecer o produto, o material, o pano. E sua esposa sabe como costurar. E minha esposa era boa, ela sabia como fazer quase qualquer coisa em casa. E ela disse: eu vou te fornecer um modelo, as formas que você precisa para fazer as roupas ou calça. Nós dissemos: ok. E nós começamos a orar, e se essa é a resposta para a nossa oração? Então, em vez de lutar para resolver esta área, nós fomos para uma área totalmente diferente, que nunca tinha passado em minha mente. Ela, então, nos deu algumas formas que você coloca no tecido, e você usa um giz, e você corta. Então, eu e minha esposa fizemos isso juntos. Pegamos as formas, então dissemos: sabe de uma coisa? Eu não gosto de coisas pequenas, ou grande ou nada. Não gosto de mediocridade, ou grande ou nada. Por que não começamos uma grande fábrica? E oramos por isso. E nós fomos para Bucareste e visitamos a primeira fábrica, buscando por tecidos. Mas tinha uma crise durante o comunismo e não conseguimos encontrar nada. As lojas estavam fechadas e as fábricas também. E eles disseram: nós não temos tecido, o governo exporta tudo para pagar os débitos. E fomos para a segunda fábrica, a terceira, todas as fábricas, 7. E fomos para todas as fábricas da Quetal, eram muitas, não? 1, 2, 3, 4, 8. Fomos em todas, isso levou um mês. Todos os dias indo para uma fábrica. E às vezes levava mais de um dia, porque você ia e perguntava, eles falavam: vem amanhã para falar com o gerente geral. E ele, por sua vez, falava: vem amanhã para falar com o diretor geral, o cabeça da fábrica. E eles falavam: vem amanhã. Então eles falavam para voltar por 3, 4, 5 dias. E eventualmente falavam: não temos material. Então eu fiquei muito cansado depois de um mês de inverno, andando na neve, na água, sob ventos fortes e o frio. Eu já estava cansado. Disse: querida, já fomos para 8, 10 fábricas e todas falam não, devemos desistir? E ela disse: vamos orar, porque se Deus permitiu esta direção, Ele abrirá uma porta. Não precisamos lutar, Ele lutará por nós. Nós oramos e falamos: Senhor, não entendemos, quer que a gente continue nessa direção? E Deus nos impressionou, vai em todas. Faltam quantas? Uma. É muito estranho. Deus nunca responde no começo, mas sempre no final. Não sei o porquê, mas é a maneira como Ele age. Nós falamos: ok, vamos para a última. E fomos na última fábrica. Muito interessante. Bem, eu vou falar com a moça, ela é a gerente. E eu falei: por favor, me diga quem é o chefe. Ela disse: bem, a diretora da fábrica também é uma mulher e o escritório dela é ali. Mas você não pode falar com ela, precisa falar com o gerente, então gerente geral. Eu falei: não, vou falar direto com ela. Ela disse: mas você não pode. Eu falei: posso, veja. Eu apenas caminhei direto para a diretora. Abri a porta, tinha uma primeira sala com a secretária e a segunda sala da diretora. Você não pode, precisa agendar. Veja. Bati na porta, ela pensou que era a secretária. Abri a porta e falei: eu sou Pavel Goyal, preciso falar com você. Mas você agendou? Eu falei: não, e não vou esperar por isso. Eu tenho caminhado um mês pela neve todo dia, de fábrica em fábrica. Eu disse, abro aspas, eles me enviam de Anás para Caifás.
E ela disse, o que você quer dizer? Essa pessoa me envia para aquela pessoa e aquela pessoa me envia para essa pessoa. E essa pessoa para aquela pessoa e aquela pessoa me manda para aquela moça. E elas levam uma semana para dizer não. Fale não logo para não perder meu tempo. Eu estava tão frustrado que eu falei tão rápido que eu usei... Normalmente eu não faço isso. Mas quando eu estou frustrado, eu uso o sotaque do sul. Então, como eu fui para a escola, eu não uso sotaques. Eu falo o romeno puro. Mas naquele momento, devido à frustração, eu usei o sotaque do sul. E aquela mulher falou, você é do sul? Eu falei, o que isso importa? Ela disse, você é do sul? Eu falei, sim, e daí? Ela disse, eu sou do sul. Eu falei, bom para você. Eu disse, todas as pessoas boas vêm do sul. E ela começou a rir. Então ela disse, você disse que o teu nome é Goya? Eu falei, sim. Bem, meu nome é Goya. Eu disse, oh, bom para você, todas as pessoas boas são chamadas Goya. E ela sorriu. Ela perguntou, quem é o teu pai? Eu disse, ela falou, você está brincando? Ele é meu primo. Quem é o teu avô? O meu e o seu avô são irmãos. Eu descobri que a diretora era minha tia. E ela disse, diga o que você quer. Então eu falei, onde você foi? Eu falei, em todas as fábricas de Bucareste, na capital, no interior, em todas as fábricas dessa região, em um raio de 30 a 40 quilômetros. E ela disse, todas falaram não. Eu disse, sim. Ela falou, sente aí. Ela pegou o telefone e ligou para o primeiro-ministro do país. E ela disse, ele é meu namorado por 2 anos. Ela disse, você quer me ver hoje à noite? Ele disse, sim. Você não me verá hoje à noite a menos que você ajude meu sobrinho? Se você não ajudá-lo, não me ligue novamente. Tchau. E ele retornou imediatamente, querida, o que você precisa? Eu já te disse. Já mandei um motorista com um carro, meu sobrinho chegará aí na tua porta. Abra a porta. O receba como você me recebe e então você me liga. Tchau. Bem, eu cheguei lá, ele me colocou em um carro do governo, nunca vou me esquecer, Bucareste 104. Ele foi comigo, eu, o motorista e ele. E ele pegou 3 caminhões do governo. E ele foi na primeira fábrica. Ele disse, esse rapaz veio aqui e você não ajudou. Ele é meu sobrinho, ele disse, mas eu não era o sobrinho dele. Em um país comunista, há muito poder e muitas vezes corrupção e abuso de poder. Ele não disse, por favor. Ele disse, dê o que ele precisa, senão você perde a sua liberdade. Então ele foi na segunda fábrica. Eles disseram, mas não temos tecido. Sim, você tem para exportar para a Bélgica. Dê a ele o melhor dos melhores. E foi na próxima fábrica. Mas isso é para a Dinamarca, dê a ele. Mas é para a Holanda, dê a ele. De fábrica em fábrica, em um mês. Não escapou uma. E ele encheu 3 caminhões com o melhor dos materiais para exportação. E perguntou, está feliz? E ligou para minha tia. Agora ele tem tudo o que ele queria, mais do que precisa. Está tudo bem? Ele conseguiu o material, os caminhões, ele conseguiu tudo. E eu paguei pelo material. Mas agora eu tinha uma porta aberta para todas as fábricas de Bucareste, porque eu era o sobrinho do primeiro-ministro. Eu liguei para minha esposa. Ela estava cansada depois daquele dia e disse, você vai só hoje. Eu liguei e disse, querida, isso foi o que aconteceu? E ela me disse, quando você segue os planos de Deus, você não precisa lutar. Deus irá lutar por você e abrirá as portas. Depois de um mês, finalmente nós tínhamos os materiais. E fomos para casa e começamos nossa pequena fábrica. Em 6 meses, estávamos vendendo para todo o país e muitos lugares da Europa. Não vou contar toda a história. Eu lembro de uma outra história similar. Quando eu quis começar a fábrica, eu queria ter lojas para venderem o produto final, a roupa. E eu precisei a aprovação do Partido Comunista. E a pessoa responsável pela cidade, eu fui falar com ele e ele disse, você é um adventista, não te deixarei abrir uma fábrica. Mas por quê? Porque você é adventista, mas eu tenho todos os papéis, eu tenho pedidos, eu tenho tudo. Não importa. Tenho todas as inspeções. Não importa. Eu fiz tudo de acordo com a lei. Não importa. Você é adventista, desiste da igreja, da sua religião e eu deixo você começar o seu negócio. Tentei várias vezes. Minha esposa disse, você não aprendeu a lição? Vamos orar. Você não precisa lutar. Deus lutará por você. Não se preocupe. Aquele rapaz, dentro de algumas semanas, perdeu o emprego.
Depois da Revolução, ele veio à minha porta pedindo um emprego. Ele disse, ninguém quer me contratar, eles me odeiam porque eu era um comunista. Eu e minha esposa conversamos e nós demos um emprego a ele. Você não precisa lutar contra o teu inimigo. Você precisa estar conectado com Deus. Portanto, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar um pouco sobre basicamente, esse assunto que chamamos... um momento. A batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Muitas vezes, achamos que estamos bem, mas estamos em guerra constante. Todos os dias, para grandes coisas, para coisas espirituais, em coisas pequenas, coisas ordinárias, em coisas diárias, em coisas materiais, em coisas emocionais, em coisas sociais, estamos constantemente em guerra. Estamos em guerras em nossas famílias, no trabalho, na escola. Estamos em guerra na igreja, algumas vezes, infelizmente. Veja o que esse ancião fez ou falou. Nós estamos em guerra dentro de nós mesmos, sem mencionar a guerra espiritual, que não lutamos contra a carne e o sangue, mas as potestades das trevas, em lugares celestiais. Estamos em guerra. E não sabemos o que fazer. Não sabemos se estamos bem, não sabemos como obter vitória sobre as coisas pequenas e diárias. O que falar das coisas grandes? É essencial que em todas as áreas e níveis, tudo em nossa vida, é essencial o entendimento que a batalha pertence ao Senhor. Mas você pode dizer, qual é a minha parte? Você aprenderá qual é a tua parte. Quando você toma as coisas em suas mãos, você se arrepende. Mas quando você segue os planos de Deus, você obtém vitória, paz e alegria. E Deus te ajudará a crescer e passar essas etapas. Gostaria de pegar um exemplo da Bíblia. Pense sobre isso. Moisés era o líder. Moisés era o maior homem de Israel. Ele era um homem de Deus. Ele andava com Deus. Ele falou com Deus face a face. Ele libertou Israel depois de 430 anos de escravidão. Bem, não foi todo um período de escravidão, mas os últimos anos foram bem difíceis. Depois de 430 anos em um país estrangeiro, ele libertou Israel. Foi Deus que fez isso, mas por meio de Moisés. As pessoas respeitavam muito Moisés. Moisés morreu. As pessoas não tinham mais líder. E Josué é chamado para ser o próximo líder. Essa era uma grande responsabilidade. Ocupar a função de Moisés não era um desafio pequeno. É dito no livro Patriarcas e Profetas, na página 482, que Josué estava muito ansioso, estava contrito e inseguro, e ele se torna o próximo líder. Josué, em contrição, com ansiedade e medo, ele sabia que não poderia ser como Moisés, que ele não tinha sabedoria para conduzir Israel ou poder para dar vitória, que Israel era obstinado e rebelde. A tarefa à frente dele era impossível. Como derrotar um território que era extremamente poderoso, quando você tem à disposição poucas pessoas, idosos, crianças, sem armas, sem treinamento, cansados, sem casas? Como fazer isso contra uma nação que lutou grandes guerras, que tem grandes exércitos e gigantes? Da perspectiva humana, era impossível. Ele estava numa crise na qual não poderia ver a luz no final do túnel. Uma crise que, da perspectiva humana, não tinha saída. Mas quando você não tem saída, Deus tem 10.000. Deus pode falar e acontecer. Deus pode trabalhar de maneiras que você não pode imaginar. Totalmente diferente do que você ora. Você diz, Senhor, resolva o problema dessa maneira. Pois nós não pedimos o Senhor para nos ajudar, mas falamos como fazer, como se Ele não soubesse. E você fala quando fazer. Damos os detalhes e o método, em vez de deixar Deus ser Deus. Ele tem maneiras diferentes que você nem imagina. Então Deus aparece para Josué quando ele está orando. Ele diz, Senhor, não sei o que fazer. E Deus fala, seja corajoso, em Josué capítulo 1, verso 8. Pois eu serei com você. Que promessa! Essa é a essência. Tenha certeza que Deus está com você e você está com Deus. Eu irei com você. Tenha certeza que você me obedece, que você me ama, que esta lei nunca te deixe, e então você será bem-sucedido. Muito interessante.
Eles tinham uma aliança com eles, a lei, na Arca da Aliança. E a lei ia adiante deles e eles seguiam a arca. E quando a luz, a coluna de fogo ou a coluna durante o dia parava, a arca parava, as pessoas paravam, e quando a luz se movia, a arca se movia e as pessoas se moviam. Eles seguiam os mandamentos de Deus a cada passo. Quando Deus fala pare, você para. Então, eles deveriam cruzar o Rio Jordão. Mas como fazer isso? Pense sobre isso. Você pode achar que o Jordão é pequeno ou grande, eu não sei. Posso te mostrar algumas fotos, mas eu estive lá. Então, e Deus disse a ele, amanhã você cruzará o Jordão. Mas Deus não disse como, porque essa é a maneira que Deus trabalha. Quando Deus te pede para fazer algo, raramente Ele te diz como. Deus disse a Abraão, deixa o teu país, mas Deus não disse a Abraão onde ir, para qual direção. Como se Deus dissesse, vá para a estação de trem. E pegue o trem, mas Deus não diz, pegue para a esquerda ou para a direita. Pega o trem para o Maine ou para a Flórida. Deus não fala onde. Então você vai para a estação de trem e fala o que eu estou fazendo. E assim que você chega lá, Deus fala, pega aquele trem. Você pega o trem, mas Ele não fala o que fazer depois. E você entra no trem, você pode ficar lá por 8 horas. Então Deus fala, na próxima estação você desce. Mas não fala para ir para a esquerda ou direita. E você precisa aprender a confiar nele. Pois Deus nunca vai te falar hoje o plano de amanhã. Ele te falará o plano de hoje, hoje. E o plano para amanhã, amanhã. Por isso que nós precisamos conhecer Deus ao ponto de confiar nele. Então Deus disse, atravesse o Jordão, mas Deus não disse como fazer isso. Mas quando Deus te pede para fazer algo, se você obedece em fé, Ele irá prover os meios e os métodos. Então, eu quero que você veja que Josué sabia, Patriarcas e Profetas, página 482. Josué sabia que o que quer que Deus ordenasse, Ele iria preparar um caminho para que você realize isso. Quero que você escute isso, vou repetir. Josué sabia, ele não achava ou esperava. Aqui não diz que Josué esperava, ou talvez. Josué sabia, como a Bíblia diz em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam. Nós não esperamos ou achamos, talvez as coisas cooperem. Nós sabemos que todas as coisas cooperam. Josué sabia de fato que quer que Deus ordenasse, Ele abriria um caminho para tornar possível, para que você possa realizar isso. E pela fé, sabendo disso, ele começou a se organizar para atravessar o Jordão, antes de saber como fazer isso. Isso é maluquice. Como líder, você fala, amanhã atravessaremos o Jordão. E as pessoas perguntam, como faremos isso? Você tem uma comissão, você é o pastor. Você fala à igreja, faremos isso. E as pessoas dizem, pastor, se importaria se perguntássemos como? Nós não temos dinheiro, poder, não temos as ferramentas, as pessoas como? Bem, Deus me falou para fazer isso, devemos obedecer. Imagine que as pessoas sabiam que Josué era um homem de Deus e um homem íntegro. Se eles confiassem nele para começar a organização, bem, as pessoas sabiam que ele caminhava com Deus. De modo contrário, as pessoas nunca parariam para escutá-lo. Então, eu quero te mostrar uma foto com o Jordão em 2 estações diferentes. Apenas para te ajudar a entender. Esta é uma foto do Jordão. É muito pequeno. Eu estive lá. Na verdade, quando eles foram batizar Jesus, eles tiveram que procurar um local que fosse um pouquinho mais profundo. Eu já estive lá algumas vezes. E eu fui ao lugar que eles acham que Jesus foi batizado, pois este era o único lugar que eles costumavam fazer batismos. A história confirma isso. Por quê? Pois é o único local em que a água é mais ou menos, talvez 90 centímetros, não sei, um pouco acima do meu cinto. Então você teria que dobrar os seus joelhos e deitar sobre as mãos do pastor, pois não é profundo. Então, não deveria ser desafiador atravessar o Jordão. Contudo, 2 vezes no ano, no período da chuva, em abril e outubro, quando vem a chuva forte e tem neve nas montanhas, e a neve começa a derreter, e a água vai para o vale, a água vai muito forte.
Essa é a razão pela qual o homem que não construiu sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia, em grego não fala sobre areia. Diz potamos, significa leito de rio seco. Basicamente, durante o ano não há água, há seca. E o rio seca totalmente. E este é o melhor lugar para construir uma casa, pois você tem todos os materiais. Você tem as pedras, a areia, as árvores que a água trouxe. Você não precisa ir na floresta até as montanhas e cortá-las. Então as pessoas construíam as casas nesse lugar. Mas durante a estação chuvosa, quando a água vem, a casa não fica apenas um pouco danificada com um pouco de água. Grandes árvores, levadas pela torrente, desde as montanhas e atingem a casa e arrastam a casa, como se nunca estivesse lá. Quando a estação chuvosa vem 2 vezes ao ano, eu quero te mostrar como o rio fica. É como eles falam. É isso. Eles dizem que algumas vezes, tem uma largura de 1,5 km. Até 1,5 km. Além disso, eles falam que a velocidade da água vindo da montanha é tão grande que você não pode ficar e andar na água. Você seria levado, a correnteza é tão forte, você não consegue nadar. Você seria arrastado, iria descer uns 5 quilômetros pelo rio, pela força da correnteza. E as árvores e os troncos que vêm te matariam. Basicamente, eles dizem que durante o período da chuva é impossível atravessar o Jordão. Foi durante a estação da chuva que Deus pediu Josué para atravessar o Jordão. Interessante, quando Deus te pede para fazer algo, Ele nunca pede para fazer algo simples. Na verdade, vai te pedir para fazer algo impossível. Se é simples, use o teu cérebro. Deus não pediu para Noé construir uma carroça pequena. Ele pediu para construir uma arca. Era loucura, era muito grande, impossível. Deus não pediu Moisés para cortar uma árvore. Pediu para que libertasse Israel das mãos de Faraó. Moisés não tinha um exército, poder ou dinheiro, ou armas. Quando Deus te pede para fazer algo, parece impossível. Mas quando você segue o seu plano, Ele lutará por você e te mostrará o caminho, acima da tua imaginação, acima do teu entendimento e poder humano. E então, Deus pediu a Josué, amanhã você atravessará o Jordão, se prepare. E Josué agiu pela fé, sabendo que humanamente ele não podia fazer isso. Mas o milagre iria acontecer porque Deus iria prover o caminho. Portanto, precisamos nos lembrar, você nunca estará sozinho. Como Jesus fala em João 15, permaneça em mim. Sem mim você não pode fazer nada. Temos a tendência de esquecer isso. Temos a tendência em querer resolver por nós mesmos. E aí fazemos uma bagunça. Permaneça em mim. Eles sempre tinham a arca indo à frente deles. Você não vai à frente de Deus. Você vai com Deus. Deus vai primeiro e você o segue. Se ele for para a esquerda, você vai para a esquerda. Você não faz perguntas. Bem, mas Deus foi em direção ao Mar Vermelho. Não faz sentido. Vamos dar a volta. Não, se Deus for para o Mar Vermelho, você o segue. Se Deus for para o Jordão, você o segue. Mas por que não vamos 3 meses depois? Se Deus fala para ir hoje, vá hoje. Eles seguiram a Arca da Aliança. Eles estavam sempre em sua presença. Eles não deveriam deixar a Arca da Aliança. Eles deveriam estar na presença da Arca da Aliança. Shekinah, os santos dos santos. Deus com eles. Isso é o que significa Emmanuel. Deus conosco. Deus quer ir com você. Você quer ir com Ele? Então, o propiciatório e a lei, a presença de Deus estava com eles. Nunca, nenhum empreendimento, grande ou pequeno, nenhuma ação, grande ou pequena, espiritual ou privada, no cotidiano, nunca, em nenhum momento, era para ser feito só, mas somente na presença de Deus, seguindo a guia de Deus e os seus planos. Eles não deveriam seguir sozinhos em nenhum esforço, mas somente por meio da sua guia e sua presença. Isso é algo que não entendemos, mas é a razão do sucesso. Você vai com Deus. É a certeza do sucesso. Deus não pode perder uma batalha. Se você for só, você perderá. Muito interessante. Deus disse, atravesse o Jordão. Mas olhe para a água. Como assim, Senhor? Essas pessoas irão morrer.
Deus diz, atravesse o Jordão. Quando Deus dá um plano, muitas pessoas esperam os problemas serem resolvidos para obedecer. Deus quer que você primeiro obedeça. Então os problemas serão resolvidos. É fácil obedecer quando tudo está certo, mas é mais difícil obedecer antes das coisas estarem corretas. Deus não pediu que eles atravessassem o Jordão depois da separação das águas. Eles deveriam entrar na água. Quando eles colocaram os pés na água, aí sim, as águas separaram. Muitas vezes eu converso com pessoas e elas dizem, pastor, eu farei isso, mas há tantos desafios. Deus nunca removerá os obstáculos para que você obedeça. Obedeça pela fé. Então, este é um grande paralelo com a experiência no Mar Vermelho. E essa experiência no Jordão promoveu confiança. As pessoas lembravam como Deus abriu o Mar Vermelho. Essa experiência de abrir o Jordão mostrou ao povo que, assim como Deus esteve com Moisés, Deus também estava com Josué. Assim como Deus os guiou no passado, Deus estava guiando também no presente. Quando eles pisaram, colocaram seus pés na água, repentinamente a corrente superior de água parou, e a corrente inferior continuou, e o leito do rio ficou seco. Dessa maneira, eu quero que você pense um pouco sobre a frase, a ordem que Deus deu. Deus disse em Josué 3, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos, para que amanhã Deus possa fazer maravilhas por você. Deus não pode ir à sua frente. Deus não pode lutar por você. Deus não pode trabalhar por você antes de você se santificar. O que era essa santificação? O que eles deveriam fazer? Bem, eles deveriam fazer 3 coisas. Número 1, eles deveriam se lavar. Não poderiam entrar na presença de Deus sujos. Eles deveriam se limpar fisicamente e usar a melhor roupa na presença de Deus. Número 2, deveriam resolver problemas entre eles. Se você tem um problema com seu próximo, desculpa, eles deveriam conversar e resolver o problema. Não traga a sua oferta ao altar, deixe-a, vai até o teu próximo, resolva o problema, então traga a tua oferta ao altar. Eles deveriam resolver o problema entre eles. Mas número 3, eles deveriam resolver os problemas com Deus. Deveriam confessar qualquer pecado, qualquer coisa que estivesse entre eles e Deus. Deveriam confessar e dizer, Senhor, desculpe, por favor me perdoe. Assim que confessassem, estariam perdoados? Deus não poderia ir à frente deles antes disso. Eles não se tornavam santos. Eles continuavam a ter problemas. Mas eles davam o melhor. Eles iam diante de Deus e pediam por perdão. Mas havia mais uma coisa que eles deveriam fazer. Eles deveriam ser circuncisados. Essa não é uma boa ideia quando você está na guerra. Todos os homens deveriam ser circuncisados. Imagine, eles não tinham anestesia. Imagine, eles sentiam dores por cerca de 1 semana, a história confirma. Todos os homens de guerra sentiam terríveis dores, em desvantagem, por 1 semana. Não poderiam fazer nada por 1 semana. Isso é se tornar vulnerável. Você atravessa o Jordão e você está em território inimigo. E você circuncisa todo o exército. Essa é a pior estratégia que você pode usar em guerra. Basicamente, eles eram o alvo mais fácil. Eles poderiam ter dito, nós temos um pouco de poder, não suficiente para obter vitória. Mas ao fazer isso, eu perco todas as minhas forças. Fazendo isso, eu fico sem poder. Ficamos totalmente expostos. Isso é suicídio. Por que Deus pediria isso? Não apenas como sinal que eles se santificaram para Deus. Não para eles mesmos, para Deus. Mas para também ensinar uma lição. A vitória não vem de vocês. 0, nem mesmo 1%. Não é a tua sabedoria. Não é o teu planejamento, nem o teu poder. Vitória vem apenas do Senhor. Você não pode ter crédito nisso. Estrategicamente, foi a pior ideia possível. Se você participasse da comissão ou estivesse no exército, e você tivesse uma reunião com os oficiais, todos iriam pensar que você estava com um parafuso a menos.
Então, se santifiquem em Gibeate. Todos eles se circuncisaram. Isso é no território inimigo. Naquele momento, eles estavam vulneráveis. No pior ponto geográfico, com a menor possibilidade de defesa. Naquele momento, Josué começa a orar. Ele diz: Senhor, em minhas palavras, nós não somos nada. Não sabemos de nada. Não podemos fazer nada. Não merecemos nada. Dependemos totalmente no Senhor. O que irei fazer, Senhor? Este povo é o teu povo. Nós não temos poder, não temos sabedoria. Não temos método. Não temos solução. Não temos armas. Quando você vai diante de Deus e você reconhece sua total dependência nele, é aí que ele trabalha. Deus responde uma oração humilde e honesta, que reconhece a total dependência em contrição. Josué ora. Ele é um homem de oração. Ele caminha com Deus. E vemos que ele ora todo o tempo. Acreditamos que ele estava andando com Deus. Agora, conforme Josué começa a orar, depois de atravessar o Jordão, eu quero que você entenda, ele faz isso pois não quer lutar contra o inimigo com o seu poder e sabedoria, mas com o poder de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Josué não entra em pânico durante a crise. Josué ora todo o tempo. Pessoas que oram todo o tempo, elas não entram em pânico durante a crise, pois estão com Deus. Então, à medida que continuamos, quando ele vai orar, lemos na Bíblia, lá em Josué capítulo 5, um estranho apareceu. E Josué se levantou da oração e disse: Você está conosco ou com nossos inimigos? Você está por nós ou contra nós? E o desconhecido falou: Nenhum dos dois. Mas sou o comandante do exército do Senhor. Uau! E Josué caiu no chão em reverência e perguntou: O que quer que você quer que eu faça? Qual é, diz lá, a mensagem que o Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: Muito bem. Pegue o exército, faça um treinamento de 1 semana, diga que não devem ter medo. Ele não diz isso. Ele diz: Retirem suas sandálias, pois a terra é santa. Pera. Só um momento, Senhor. Nós estamos no terreno do inimigo. Estamos na pior das crises, estamos circuncisados. Nenhum de nós pode lutar. Os homens estão chorando muito e fracos. Eles não podem nem mesmo se mover devido à dor. E você me pede para retirar as sandálias? Você não disse: Eu vou te dar um exército. Eu vou te defender, faça isso ou aquilo. E o Senhor pede para retirar as sandálias? Qual é a conexão entre a guerra que estou, a crise na qual estou e minhas sandálias? Vamos ver. A maneira pela qual o Senhor vence a batalha é totalmente diferente da maneira pela qual as pessoas vencem as batalhas. Retire suas sandálias. Uau! E Josué fez isso. Josué vai para um lugar escondido para orar, para buscar o Senhor. Buscando a presença do Senhor, a sua guia, para buscar o plano de Deus. Me parece que é fácil lutar a batalha. Josué não decide lutar na crise, mas decide orar pela luta. Nós sabemos o final da história, mas Josué não sabia. É fácil para nós lermos a história. Não foi fácil para ele estar na história. Ele não tinha exército, não tinha armas. Ele tinha crianças, idosos, pessoas não treinadas. Os que lutavam estavam circuncisados. Se você estivesse lá, como se sentiria? Senhor, estou em necessidade. Dependo do Senhor totalmente. Estamos em total desvantagem. E Deus fala: eu tenho a solução. Tire suas sandálias. Quando Deus fala com você, as coisas parecem não fazer sentido. É como Jacó: Senhor, poderia me abençoar? Qual é o teu nome? O que tem a ver? Deus parece não nos entender, parece que não liga. Ou nós não entendemos Deus. E então, eu quero que você entenda que a maneira que você luta a batalha não é lutando, mas buscando a presença de Deus.
A maneira que você luta a batalha não é se envolvendo na guerra, mas é buscando a presença de Deus. Parece que não tem nada a ver com a batalha, mas essa é a maneira que Josué lutou. Em vez de preparar pessoas para a guerra, ele foi orar, buscar a Deus, para ter certeza que Deus está conosco. Porque se Deus está conosco, não precisamos nos preocupar. Portanto, você precisa da presença de Deus em vez de buscar uma estratégia. Eu quero te dar uma ideia do que era Jericó. Jericó, o nome é traduzido como a cidade das palmeiras. Jericó também vem de um nome diferente, Yarer, que era o nome da deusa da lua, pois eles adoravam a lua. Jericó tinha aproximadamente 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados não é muito. Contudo, Jericó era cercada por grandes muros. Jericó era a entrada para todo o país. Era a cidade mais forte, mais protegida e com maior exército. Jericó era a porta de entrada para todo o país. E era um desafio gigantesco para Israel. Ninguém poderia entrar na região antes de passar por Jericó. E ninguém poderia passar por Jericó. Jericó era absolutamente impenetrável, era absolutamente impossível obter vitória. Jericó está localizada a 250 metros abaixo do nível do mar. Basicamente, você pode voar em um F-16, um avião de guerra, abaixo do nível do mar, quando você sobrevoa Jericó, pois Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. Localizada estrategicamente em um dos melhores lugares, estava protegida, grande centro comercial, uma grande cidade e uma porta de entrada para todo o país. Era rica, tinha um exército extremamente poderoso, com armas poderosas e grandes muros. Era quase impossível derrotar Jericó. Jericó tinha muros gigantescos, com cerca de 4 metros de altura e cerca de 3 metros de largura, feito de pedras. Eu estive lá e vi as ruínas. O alicerce dos muros é de impressionar qualquer pessoa. Pedras, madeira, pedras, aço, pedras, madeira, pedras. Basicamente, os muros eram tão largos que você poderia colocar 3 carruagens paralelamente no topo do muro, percorrendo todo o muro. Era tão largo que algumas pessoas tinham casas dentro do muro. Na parte de cima do muro, havia alguns buracos que tinham formato em V. Do lado de fora era muito pequeno, dentro muito grande. E pessoas, arqueiros com flechas, estavam lá. Basicamente, você não conseguia mirar naquele buraco muito pequeno. Apenas uma única flecha conseguiria passar naquele buraco. Mas eles conseguiam mirar em você uma chuva de flechas. Deixe-me compartilhar minha tela para te mostrar algo similar. Aqui temos algo similar. Consegue ver aqueles buracos na parede? Dali eles jogavam as flechas. E da parte de cima eles jogavam objetos em chamas nas pessoas. E eles jogavam pedras, eles tinham equipamentos para jogar as pedras muito longe. E eles jogavam essas pedras em chamas. Era bem difícil. Lembra? Deus os pediu para caminhar ao redor do muro. Isso é maluquice, suicídio, caminhar ao redor dos muros. Você se torna um alvo para as flechas, para as pedras, das armas. Você fica sob o ataque do inimigo. Josué é responsável por todo Israel. Qualquer erro que ele cometesse, as pessoas pagariam com suas próprias vidas. Famílias ficariam sem os pais. Ele percebeu que não era capaz, e em vez de lutar a batalha, ele busca a presença do Senhor. Ele não ora apenas quando está em necessidade. Ele ora todo o tempo, precisa da presença de Deus. Quando você percebe a tua dependência de Deus e você busca a sua presença, Deus vem. Veja, Josué diz para o desconhecido, você está com nós ou contra nós? E Deus fala, nenhum dos dois. Interessante, em tudo que fazemos, nós queremos que as pessoas estejam conosco ou contra nós. Pastor, está comigo ou com o outro? Você está com republicanos ou com os democratas? Você está com o pastor ou comigo? Quando um casal se divorcia, por exemplo, as pessoas querem que os outros sempre tomem uma posição.
Elas não entendem que não existem lados quando você está com Deus. Deus traz unidade. Satanás traz divisão. Jesus orou pela unidade. Eles não perceberam que, basicamente, Deus estava lá por uma razão diferente. Em vez de perguntar a Deus, o Senhor está comigo? Você deveria se perguntar, eu estou com Deus? Pessoas querem que Deus esteja ao seu lado, em vez de querer estar ao lado de Deus. Enfim, o desconhecido falou nenhum dos dois. Eu não estou com você, nem contra você. Eu sou Deus, eu quero que você esteja comigo. Então Deus fala, retire suas sandálias. Isso revelaria a identidade do desconhecido, pois Deus falou mesmo para Moisés, retira as tuas sandálias. Josué sabia que ele estava na presença do Deus Santíssimo. Ele estava diante do Criador e ele sabia ali que Deus estava com eles. Que confiança, que confiança. Ele diz, eu não estou com você nem contra você, eu sou o comandante do exército do Senhor. E eu vim agora, a Bíblia diz, eu vim agora porque você me chamou. Josué chamou o Senhor. E Deus fala, você me chamou? Quando você me chama, eu respondo. Se me buscar, você encontrará. Eu vim porque você me chamou. E Josué fala, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte? Sempre queremos fazer algo. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus fala, eu faço o trabalho. O que eu quero que você faça? Sim, você tem algo para fazer. Retire tuas sandálias. É interessante que nós queremos estar na guerra, que queremos lutar a batalha. E Deus fala, não, eu luto a sua batalha. Tem algo que você deve fazer. Retire suas sandálias. Quero explicar um pouco sobre retirar as sandálias. Quando eles entravam na presença do Senhor em um santuário, ou um tabernáculo para adorar, eles retiravam as sandálias. Pessoas falam como um sinal de respeito. Bem, sim e não. Por que eles retiravam as sandálias? As pessoas livres usavam sandálias. Quando você libertava um escravo, você dava um par de sandálias. Esse era um sinal que ele estava livre agora. Escravos não tinham sandálias. Quando eles retiravam as sandálias, era um reconhecimento que Deus era o Senhor e eu sou o servo. Na presença de Deus, eles retiravam as sandálias. Então, Deus fala para Josué, eu lutarei as tuas batalhas. Qual é a tua parte? Você deve me reconhecer e me adorar. Você precisa entender que eu sou o seu Senhor. Em vez de lutar as suas próprias batalhas, você precisa de mim para desviar os teus olhos da batalha e colocar os seus olhos em mim. Entender que eu sou Deus, que você está na minha presença. Então, retire suas sandálias. Número 1, a maneira que você luta suas batalhas. Em vez de buscar ajuda, você busca a presença. Josué foi orar em vez de buscar ajuda, um exército ou armas. Senhor, me dê esses recursos, daquilo, me dê isso. Precisamos de dinheiro, pessoas. Senhor, precisamos de Ti. Se o Senhor está conosco, não precisamos de dinheiro, pessoas ou estratégias. Nada, precisamos do Senhor. Isso é algo que as pessoas esquecem, e essa é a razão por que elas falham. Josué percebeu sua total dependência no Senhor, e em vez de buscar recursos, ele buscou a presença. Ele vê um homem com uma espada. Ele diz, está conosco contra nós. Eu sou o capitão do exército do Senhor? Retire as sandálias. O que é que o Senhor quer que eu faça? Retire as sandálias. Esta é a terra santa. Basicamente, Deus estava dizendo, não foque na batalha. Foque em Deus. Não busque soluções, busque a Deus. Adore a Deus em meio às batalhas. Adore a Deus em meio à crise. Aparentemente não tem conexão entre sandálias e batalha, mas tem uma profunda conexão. Adore a Deus em meio da crise. Tire os teus olhos da crise e coloque em Deus. E em vez de lutar a batalha e ficar ansioso e frustrado e estressado, adore a Deus, porque Deus permitiu isso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam. Se Deus permitiu, é mais importante para você estar com Deus que lutar a batalha. Foque em Deus. Essa é a primeira coisa, isso é a prioridade, isso é vital. Então, retire tuas sandálias, basicamente. Deixe-me ler a citação do Patriarcas e Profetas, página 489. Nenhum assalto se deveria fazer. Eles não tinham que lutar. Você não tem que lutar. Quando você luta, você coloca isso sobre os seus ombros. Apenas deviam, diz o parágrafo, fazer o circuito da cidade, tendo a arca de Deus com eles e tocando as trombetas.
Esse era o segredo. Você não tem que lutar, mas precisa ter Deus com você. Você precisa ter certeza que Deus está com você. Não deveriam conquistar com suas próprias habilidades, poder ou sabedoria. Você não vencerá o inimigo com as suas próprias habilidades ou teu poder, ou sabedoria, estratégia ou luta. Não teriam conquista pelas suas próprias habilidades, poder ou sabedoria, mas pela obediência e fé no poder de Deus. Quantas vezes as pessoas se estressam por não entender essa lição? Amedrontadas, estressadas, cansadas. Não faz sentido. Eles não deveriam participar com nenhuma estratégia ou dinheiro, nenhum time ou pessoas, nenhum plano ou armas, nenhum estresse, de fato. Essa é a razão que ele diz não por força ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é a razão pela qual ele diz, em paz e serenidade será a tua salvação. Você não luta uma batalha elaborando um plano e lutando. Você luta convidando a presença de Deus. Lembra de Jacó? Quando ele finalmente tinha a presença de Deus, Deus apareceu para Esaú aquela noite em sonho e disse, não toque no seu irmão. Deus lutou. Deus lutou por ele. Vamos continuar. Eles deveriam tocar as trombetas. Bem, eles tocavam dois tipos de trombetas. Uma era feita de bronze, mas também tinha um chofar, que era do carneiro. Eles usavam as trombetas de bronze para chamar as pessoas, e o chofar para chamar Deus. Todo momento que você chamava Deus para uma assembleia, para uma guerra ou um casamento, usavam a trombeta de bronze. Mas quando o sábado chegava, tocavam um chofar para chamar a presença de Deus na sexta-feira à noite. No Monte Sinai, tocaram um chofar para chamar a presença de Deus. Deus falou para Josué, toque o chofar. Basicamente, depois que você caminha ao redor do muro, você chama a presença de Deus. Ele derrubará os muros, não você. Então, o chofar, como Gideão, ele deveria ter em uma mão a luz e na outra mão a trombeta, o chofar, para chamar a presença de Deus. Quando a presença de Deus chega, o exército inimigo é derrotado. Então, vamos voltar ao verso. Deus disse, quando Josué falou, o que o Senhor quer que eu faça? Sim, eu quero fazer algo. Eu quero ter parte na minha vitória. Quero ter parte na minha salvação. Qual é a minha parte? Deus falou, retire suas sandálias. Lembre, mesmo em meio à crise, você não está só. Lembre em meio à crise que Deus está com você. E em vez de lutar, adore. Retirar as sandálias era adorar. Adoração não acontece apenas no sábado. Adoração deve acontecer todos os dias. Vejo pessoas mudarem depois de uma doença ou divórcio, mas raramente vejo pessoas mudarem depois de um sermão. Elas acham que a adoração acontece quando elas vão à igreja. Isso é adoração, mas a adoração também acontece todos os dias. Todo momento que você entra na presença de Deus, em contrição. Isso é adoração. A adoração deve acontecer todos os dias. Manhã e noite devemos nunca nos separar de Deus. Devemos sempre estar na sua presença, andar com Ele, estar consciente da sua presença. Isso foi o que Deus falou para Josué. Retire suas sandálias. Em meio à luta, perceba que você está na presença de Deus. Em vez de focar na luta, tenha certeza de adorar a Deus. Quanto mais você adora a Deus, maior ele se torna e menor o seu problema. Se você tem um grande problema, significa que você não tem os seus olhos em Deus, mas nos seus problemas. Pois se você mantém os seus olhos em Deus e o adora em meio à crise, o teu problema será tão pequeno que nem vale a pena olhar para ele. Portanto, estamos tão focados em nossas crises e batalhas que não reconhecemos Deus no meio da batalha. Estamos tão focados na tempestade ao nosso redor e o nosso barco afundando que não vemos Jesus no barco. Não vemos Jesus andando na tempestade, pois mantemos os olhos na tempestade, em vez de adorar a Deus. Será que o desafio e o problema que você tem, que você acha que está contra você, que é o teu inimigo, é o teu problema, é o estresse, será que pode ser Deus, na verdade, trabalhando por você? Jacó pensava que estava lutando contra um desconhecido, sem perceber que estava lutando contra Deus. Será que a tua crise não é teu inimigo, mas Deus trabalhando por você,
para que você cresça, para te ensinar uma lição, desenvolver o teu caráter, te salvar, te usar. Ou mesmo que Deus use uma luta real com teu inimigo, talvez Ele use isso para te dar vitória, pois Ele não te dá a vitória da maneira que você quer, no momento que você quer, mas te dá vitória no momento que Ele quiser. Será que Deus permite isso para, na verdade, te dar vitória sobre o teu inimigo? Como Deus disse a Josué, a Jericó que você vê hoje, não verá amanhã. Amanhã você ainda estará aqui, mas não Jericó. E você fica estressado, mas por quê? Deus quer te dar vitória, pare de se estressar. Quando você se estressa, a mensagem é, você não tem um Deus? O teu Deus é muito pequeno? Ou não é real, apenas uma teoria? Bem, você vê cada provação como algo contra você? Ou você vê como Deus te dando uma oportunidade de se aproximar dele e crescer? Lembre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Se Deus é por nós, quem pode estar contra nós? Se Deus está lutando por nós, quem pode lutar contra nós? Percebe? Frequentemente Deus trabalha por você através das situações que você acha que estão contra você. Deus pode estar usando essa situação para mostrar o seu poder e te ajudar a se aproximar dele. Você nunca tem uma grande experiência, ou uma grande intervenção ou história, a menos que você passe por uma grande crise. Pois para uma crise pequena você não precisa de muito poder. Não precisa de uma grande intervenção. Para uma pequena crise, você precisa de uma pequena solução. Quer ter uma grande história? Você precisa de uma grande crise. Pessoas querem ter grandes histórias e milagres, mas fogem das crises. Cada crise é uma oportunidade de experienciar Deus e não de entrar em pânico. Então, você está tão focado em sua situação que você não consegue ver Deus, que está próximo de você? Portanto, voltando à medida que a gente continua, não somos chamados para lutar a batalha. A batalha pertence ao Senhor. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Romanos capítulo 8. Por que você se preocupa tanto? Está esquecendo as suas promessas? Ele disse, você nunca está só. Se passar pelas águas, estarei com você. Pelo fogo, você não será tocado. Coloquei o teu nome nas minhas mãos. Te amo ao ponto de dar Jesus por você. Mesmo que a tua mãe te esqueça, eu nunca te esquecerei. Nunca te abandonarei ou te esquecerei. Na conversão e no sossego está a tua salvação. Na tranquilidade e confiança, a tua força. Isaías 30. Conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Isaías 26, 3. Você está esquecendo essas promessas? Por que nos estressamos tanto? Constantemente estamos prontos a lutar. Na verdade, algumas pessoas lutam antes de saber pelo que elas estão lutando. Elas lutam e então perguntam, aliás, quem é o inimigo? Algumas pessoas ficam estressadas e estão prontas para lutar. E luta com todos, tornando a vida miserável para todos ao seu redor. E eles não têm informação alguma. O que dizer da presença de Deus? Temos a grande responsabilidade de mostrar a presença de Deus em nossas vidas. Como podemos atrair os outros se nos estressamos por tudo? Achamos que devemos fazer isso ou aquilo para resolver nossos problemas. Pedintes acham isso também. Precisamos aprender a confiar em Deus e permanecer em sua presença. Esse é o nosso chamado. Então, agora iremos finalizar essa apresentação e continuaremos no próximo momento. Deixe-me orar. Nós continuaremos a segunda parte na próxima oportunidade. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos muito pelo teu amor que ultrapassa o entendimento humano. Te agradecemos pois não apenas se preocupa com nossa salvação e nosso crescimento espiritual, mas se preocupa com o nosso cotidiano, pelo nosso pão, nossas necessidades. Conhece nossos dores, o nosso estresse. O Senhor prometeu estar conosco. O Senhor disse que podemos lançar todas as necessidades sobre o Senhor. Muitas vezes nos estressamos por coisas que devíamos confiar ao Senhor. Por favor, nos ajuda a confiar em Ti. Não que não temos nada para fazer, mas muitas vezes fazemos aquilo que achamos que devemos fazer. Nos ensine a fazer aquilo que o Senhor fala que devemos fazer, na palavra que o Senhor nos diz. Nos ensine a confiar em Ti. Nos ensine a nunca nos separar do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.